Existem 3 problemas com os daimons que é importante que você saiba para que você tenha prudência quando lê o que eles escrevem. Que, quando se trata do sedevacantismo somente, até que é bom, geralmente faz sentido, e você pode confiar. Mas quando trata desses 3 pontos que eu vou te falar aqui, eles merecem nossa reprovação e repúdio, porque ensinam doutrinas patentemente falsas. A primeira delas é que João Paulo II, dizem eles, seria o anticristo. Esta proposição é falsa, porque embora nós possamos dizer que ele foi um precursor do anticristo, ou seja, um anticristo, no sentido que São João diz que já no mundo agora existem muitos anticristos, nós não podemos dizer que ele é o anticristo. Porque os padres da igreja, ou seja, a tradição da igreja católica, ensina muitas coisas sobre o anticristo que são incompatíveis com a vida e a obra do João Paulo II. Primeira delas, tá, é o fato do reino do anticristo ser de 3 anos e meio. Então, o homem reinou durante 25 anos. Como é que você pode compará-lo com o anticristo? Entendeu? Uma outra coisa é que o anticristo ele vai governar desde Jerusalém e será um chefe de Estado. Muito bem, Wojtyla foi, de certa forma, um chefe de Estado. Embora não chegue nem perto do que foi o que é crido que será o anticristo, que será um rei mundial, de certa forma. Ele terá um poder sobre as nações, realmente. E, patentemente, não é esse o caso do João Paulo II, mas, além disso, ele não governou desde Jerusalém, governou desde Roma. Outra coisa, dizem que ele entrará no templo de Deus, e entende esse templo de Deus aí como o templo de Jerusalém. Ora, o templo de Jerusalém, isso não se deu, quer dizer, ele não entrou no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém nem foi reconstruído ainda. Compreende? Então, não pode ser também. E há muitas outras coisas que tornam impossível essa proposição. Há uma proposição patentemente falsa, e eles colocam essa proposição baseada em quê? Em apologética protestante, porque quem é que usa esse argumento de que o João Paulo II é o anticristo? Os protestantes. Você vai pesquisar o que os protestantes ensinam, as leituras malucas que eles fazem do Apocalipse. É basicamente isto. Está de acordo com a tradição? Claro que não. Está de acordo com o julgamento idiota deles a respeito da Bíblia, do Apocalipse. Baseado em falsidade. Não há evidência para o que eles dizem. Não há respaldo. Eles não é o modo como a igreja lê essas passagens do Apocalipse. Então, nisso, zero para eles. Nesse ponto, meu amigo, mostra que eles não têm muito preparo intelectual para ensinar a doutrina católica. Quando eles falam de anticristo, eles não citam Belarmino. Eles só citam quando se trata de sedevacantismo, mas na hora de vestir a camisa e dizer, não, mas vamos ser católicos sempre? Mas eles são católicos só na hora de sedevacantismo. Depois, na hora de falar do anticristo, eles pegam lá o que a igreja batista do Quinto dos Infernos ensina. E aí não dá, né? Aí, como dizia um amigo carioca, deu ruim, né? Deu ruim. E outra proposição que eles defendem, que é absurda, é aquela de que João Paulo II teria dito que o homem é Deus. Certo? E de fato, o João Paulo II disse muita bobagem. Quem é que não sabe? Mas ele não disse que o homem é Deus. E há realmente coisas que ele diz nas encíclicas que falam que Jesus Cristo se encarnou e se uniu assim a todo homem e divinizou todo homem. Bom, tá. Mas isso não contradiz a ideia de que Cristo seja realmente Deus e coisas assim. Ele realmente acreditava nisso, certo? Agora, qual que era o problema com João Paulo II? E isso é uma coisa que o acadêmico, o católico, bem informado, deve fazer, é investigar essas coisas. Quer dizer, como é que ele pensa? Quais são as premissas que ele está partindo para dizer uma coisa dessa? É muito fácil de saber. O João Paulo II, ele era um personalista, ex-professo. Então, não há dificuldade nenhuma em você entender o que ele quer dizer com isso. Sendo ele um personalista, ele acredita que
o ser humano ele é mais do que um indivíduo que está subordinado à sociedade da família, à sociedade do Estado e da igreja. Ele também é desejado por Deus por si mesmo, como pessoa. Então, ele é sim indivíduo, mas ele também é pessoa. E nesse ser pessoa, ele é realmente desejado por si mesmo, ele é um bem em si mesmo, ele tem uma dignidade extraordinária, entendeu? Como se não existisse pecado original, entendeu? É bem assim. E nisso, eles exaltam o homem, entende? A um ponto que daí o homem tem o direito de escolher a religião que ele quiser, de fazer ecumenismo, e tudo que o homem faz é uma maravilha, porque essa busca do homem pela verdade, entende? Ainda que seja misturado com um monte de erros. Então, essa valorização da pessoa humana. Esse é o erro do João Paulo II. É uma valorização da pessoa humana até a negação de Deus. A gente não pode valorizar o homem por causa disso, por causa da apostasia, por causa dos seus erros. Ainda que tenha alguma coisa de verdade, mas o que tem de falsidade é inaceitável. Não devemos misturar essas coisas, né? Meia verdade é falsidade, é mentira. Não é verdade, entendeu? Então, muito bem, os judeus eles acreditam num só Deus. Né? Legal, eles acreditam num só Deus. Mas esse Deus não é a Trindade, não é Jesus Cristo, não é o Messias. Aí o que adianta? Não serve de nada. A meia verdade é uma mentira, entendeu? Porque ela não admite uma coisa que Deus comunicou aos homens e que todo homem deve acreditar. Compreende? Então, este é o problema com o João Paulo II. E não que ele disse que o homem é Deus. Panteísmo, entendeu? Ou um humanismo extremado. Ele não era assim, ele não era burro, ele tinha vários doutorados, ele não é uma pessoa idiota, entendeu? Ele é um filósofo, um péssimo filósofo. Digo, não no sentido de ser burro, mas no sentido de aderir a uma filosofia falsa, sim, péssimo filósofo. Porém, ele era coerente com as ideias dele, ele jamais diria uma coisa dessa que o homem é Deus. E os Diamond, porém, com uma leitura extremamente mal feita das encíclicas dele, ele chegou a essa conclusão. Entende que é uma conclusão. Me dá até vergonha de ler o que eles escreveram sobre isso, falar bem a verdade, tá? Dá vergonha porque é muito inferior aos padrões escolásticos e entende? Está muito, muito abaixo realmente do que se espera do ser humano. Agora, terceiro ponto, esse é o mais grave de todos, deixei para o final. Questão do batismo de desejo e de sangue. Eles negam o batismo de desejo e de sangue. Eles dizem que isso é uma doutrina inventada na Idade Média, proposta por Santo Agostinho, um erro de Santo Agostinho, e depois repetida, e que isso mesmo acabou levando mesmo ao Vaticano II de uma certa forma, que é absolutamente injurioso à Igreja, porque o batismo de desejo de sangue está colocado na seção de Trento sobre os sacramentos. Diz que a pessoa é justificada pelo batismo ou o voto dele. Entende? Então, o lavacro batismal, sim, é necessário para salvação? Sim. Mas o voto, que é o que a gente convencionou chamar de batismo de desejo, também salva. Embora ele não comunique, por exemplo, a remissão dos pecados temporais e coisas assim. Mas ele também salva em circunstâncias realmente extraordinárias, onde há caridade perfeita. Na parte do crente, ele realmente acredita, tem a fé. Entendeu? Porque quem crê será salvo. Então, isso está no Concílio de Trento. Está no documento, na declaração realmente a respeito dos sacramentos. E depois na seção dos anátemas, eles condenam a noção falsa de que não é necessário o batismo. Certo? O batismo de água. Aí o que os Diamond eles interpretam? Então esse anátema se aplica a qualquer pessoa que negue, então, que é necessário o batismo de água para salvação e, portanto, aqueles que falam que o batismo de desejo salva são hereges. Agora, se for assim, meu amigo, então o próprio Concílio de Trento os comungou-se a si mesmo. O que é absurdo, nós temos que aceitar tudo o que a igreja disse. Então,
O anátema vale? Vale porque haviam protestantes que negavam isto, a necessidade do batismo. Certo? Certo. Agora, na parte que ele explicou realmente, que é o material no qual se baseou os cânones, certo? Ele diz que por voto também pode acontecer, da pessoa se salvar. Então, é patente isso. Nós não podemos aceitar só uma coisa e rejeitar outra. Isso que é a doutrina católica inteira. Então, a doutrina católica inteira que pode haver o batismo de desejo. E tem uma outra coisa. O Concílio de Trento, na cabecinha oca deles, não se contentou só em excomungar a si mesmo, mas ele também foi e mandou fazer um catecismo. E não é que nesse catecismo eles também falam isso? Que são do batismo de desejo? É explicitamente. Né? E pior, por 500 anos a igreja usou esse catecismo e ninguém falou nada, né? Deixaram tranquilo. Teve que vir os Diamond lá de Nova York para dizer para a gente que realmente, olha pessoal, isso aí é heresia, né? Então, tu já entendeu o nível do negócio? É baixíssimo. Se você considera que todos os catecismos foram feitos nisso aí, que uma carrada, como dizia o amigo, uma carrada de teólogo defendeu esse negócio, batismo de desejo, doutores, e a igreja não fez nada, entendeu? Para parar essa heresia, entende? Então aí você já entende que a verdade quem é herege são eles, e não a igreja, consenso unânime dos bispos em comunhão com o Papa, dos doutores, dos concílios e tudo mais, que defendem explicitamente a possibilidade de salvação com o voto batismal. Então são estes os problemas com os Diamond. E por isso que nesse ponto a gente não pode recomendar indiscriminadamente. Você vai e confia neles, que é tudo gente legal, cabra bom, entendeu? Não, porque eles realmente defendem coisas que é uma pena, entendeu? É uma pena que nós sabemos que eles têm boas intenções, que eles são bons católicos que estudam um monte, estudam pra caramba, né? Eles têm um conteúdo interessante, eles sabem explicar as coisas de uma forma bem pedagógica, interessante, né? Muito bem, parabéns. Porém, esses 3 pontos aí demonstram que há problemas muito sérios no modo como eles entendem as coisas. E que, portanto, eles não são confiáveis. Entende? E a gente não pode passar a mão na cabeça deles quando eles fazem uma coisa dessa. Então, por isso que a gente tem esse problema com os Diamond. Tá? E eles são extremamente teimosos, eles não querem saber. Então, aí já tem pertinácia, meu irmão. Tá? Tem pertinácia. Não foi um ou dois, mas um monte de gente que explica para eles a questão do batismo de desejo e muitas outras coisas e nada. Da parte deles inventa essas desculpas esdrúxulas, totalmente esfarrapadas, entende? Que é lamentável, realmente uma pena. Tomara que eles se convertam, né? E assim possam estar em comunhão com a Igreja Católica. Assim seja.